Olá, pessoal! Muito legal estar aqui novamente para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, depois desse intervalinho, não é? Nós estamos então na segunda parte, no capítulo 4, e vamos hoje para a pergunta 183. Mas primeiro, vamos fazer a nossa prece, acalmar nossos corações e nos conectar. Então, se não pegaram os copinhos de água, né, para fluidificar, tragam garrafinhas e vamos pedir também nesse momento uma ajuda para fluidificar nossas águas da nossa casa. Então pedimos a presença das correntes amigas de luz, de paz, que possam vir até nós nesse momento, ajudando na nossa intuição, clareza de pensamentos, para que o nosso estudo possa ser proveitoso. Pedindo também paz e harmonia para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que conosco convivem. E assim, conectados, vamos para mais um pouquinho dos nossos estudos. Graças a Deus. Vamos lá então. Na pergunta 183, Kardec, pergunta: indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? E a resposta: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Então, o que eles dizem é que, sim, temos infância em outros mundos também, mas parece que ela é diferente em cada mundo. E aí a gente começa a raciocinar. Se um mundo é mais evoluído, talvez a infância lá ela seja um pouco mais veloz, vamos dizer assim. Se a gente aqui, aos 20 anos de idade é considerado uma pessoa adulta, talvez num mundo de uma evolução mais rápida, em 10 anos de desenvolvimento, talvez esse espírito já esteja amadurecido, já esteja praticamente um adulto, né? Vamos então dar uma olhada que eu pesquisei um pouco sobre essa questão, e é uma dica que eu vou passar para vocês, que eu sempre que eu não estou satisfeita, quero pesquisar mais um pouquinho sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, eu vou no site chamado O Livro dos Espíritos Comentado, que é comentado pelo Espírito de Miramês. Ele nos esclarece muito bem cada questão, é super organizado e cada questãozinha ele explica, ele faz uma explicação mais abrangente, que é justamente o que a gente quer aqui, comentar sobre cada questão do Livro dos Espíritos. E a explicação dele é tão legal que não tem muito o que falar, praticamente eu vou ler. Então ele diz: a alma, quando transmigra de um mundo a outro, passa por determinada transição. Isso é a lei natural da própria vida. Na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente no mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Então, justamente aquilo que eu estava dizendo. Se o mundo é mais evoluído, não tem por que a gente passar mais tempo naquela infância. A gente evolui mais rápido. A gente pode até perceber pelo nosso próprio planeta. Quando a gente compara a infância de quem nasceu em 1950, das crianças dessa época, se a gente for comparar com as crianças de hoje, a evolução está muito mais rápida. As crianças começam e se desenvolvem muito mais rapidamente, com as tecnologias, com o nosso aprimoramento intelectual, com a maneira da gente ensinar. Tudo bem que aprendem coisas erradas também, mas
de qualquer maneira, a evolução está muito mais rápida. A gente percebe isso claramente. E ele ainda comenta que na Terra já se operam muitos métodos de crescimento biológico, que é o processo exigindo da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui estar no terceiro milênio. A gente está evoluindo geneticamente, já dizia Darwin lá atrás. A gente evolui o nosso DNA, os nossos corpos estão evoluindo. Até mesmo a Ilana falou lá no outro comentário de outra pergunta, né, se a gente comparar os homens das cavernas com o nosso corpo de hoje, muito mais sutil. Né? Geneticamente a gente está sendo modificado. Há 50 anos atrás, quem era vegetariano era praticamente ET nesse planeta. Hoje em dia, a diversidade de pessoas veganas, vegetarianas e não sei mais o que, o volume de pessoas que estão atentando para essa mudança biológica, filosófica, né? Então isso é só uma questão, a carne é só uma questão, comer animais é só uma questão, mas a gente evolui em todos os sentidos e, pelo que ele diz aqui, é necessário que o corpo físico também menos, como vamos dizer, seja menos denso, seja menos, ele se fluidifique, vamos dizer assim. A gente, geneticamente, tá com um corpo menos denso do que era lá nas cavernas. Então, a genética precisa acompanhar a evolução do espírito, porque um depende do outro. E ele diz isso numa frase aqui, deixa eu procurar. Aqui. A influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma, assim como as heranças genéticas. Não podemos comparar um corpo primitivo com o que se vê hoje. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir. Então, uma coisa está ligada à outra. Se nós precisamos de um corpo, né, para evoluir, o espírito também está nele, aqui encarnado, então uma coisa facilita a outra. Né? O nosso corpo em evolução facilita a evolução espiritual também. Os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para que possam diminuir o tempo de transição. Na verdade, a gente já está, né? Como eu falei, que a gente vê a infância está muito mais acelerada, né? As crianças estão amadurecendo mais rápido, então isso é comprovado, né? Cientificamente falando. Se na Terra o espírito espera 20 anos ou mais para tomar as próprias decisões em mundos mais elevados, assim não acontece. Conforme o mundo, talvez possa ser a metade do tempo ou então menos ainda. Esse movimento eterno em que nascemos, tornamos a nascer, vivemos em diferentes mundos e tornamos a viver, em busca da luz, que é Deus abrindo os braços para nós. E no nosso caso aqui na Terra, é Jesus que está nos apoiando, que está nos ensinando, que deixou tantos exemplos, né? E é isso que a gente procura fazer, procura aprender, chegar mais perto desse conhecimento, desse entendimento de tudo que ele deixou para a gente. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui nessa questão 183 do Livro dos Espíritos. Semana que vem a gente continua. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.